A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso maior do que é considerado saudável para a idade e a altura. Pessoas com este distúrbio têm medo de ganhar peso, mesmo quando já estão com peso abaixo do normal. Podem abusar de dietas e exercícios e usar os mais diversos métodos para perder mais peso. A psiquiatra doutora Patrícia Proman nos fala a respeito das causas desta doença. São múltiplos fatores, né? Na anorexia nervosa, o que conta bastante são os fatores psicológicos e culturais. Nos fatores culturais, nós temos essa cultura, o corpo magro, a pessoa com aquela crença de que precisa ter um corpo bonito para ser bem aceita. Nos fatores psicológicos, nós percebemos aquelas pessoas que têm uma personalidade bem marcante, bem forte, têm opinião mesmo. São pessoas com baixa autoestima, que têm uma sensibilidade muito grande a críticas e frustrações. Então acabam tentando compensar de uma maneira mais rígida, né? Fatores genéticos também estão envolvidos, mas nesse transtorno em especial é o fator psicológico cultural que determina mesmo. Doutora, comente para nós a respeito dos sintomas dessa doença. É um medo intenso de ganhar peso, mesmo quando você já está abaixo do peso considerado ideal para aquela idade, para aquela altura, né? Então essas pacientes, elas têm uma imagem distorcida do próprio corpo, elas vão acostumando com aquele corpo magro e vão querendo sempre mais. E nós temos basicamente dois tipos de anorexia. A anorexia restritiva, onde o paciente simplesmente começa a ingerir quantidades mínimas de alimento, e tem a anorexia purgativa, quando além de restringir o alimento, ele ainda toma medidas que acelerem a perda de peso mais ainda. Então, vômitos, exercícios físicos em excesso. Doutora, mas nesses casos onde os pacientes induzem o vômito, não seria o caso de um outro diagnóstico, por exemplo, de bulimia nervosa? É uma ótima pergunta. A diferença entre a anorexia do tipo purgativa com a bulimia é que na bulimia você toma essa atitude de induzir o vômito depois de comer uma quantidade absurda de alimentos, uma quantidade que você normalmente não daria conta de comer. Então ela tenta compensar ou vomitando ou fazendo exercícios físicos muito intensos, né? E essas pacientes com bulimia, ou estes pacientes, eles têm uma característica bem marcante. Eles têm o peso normal ou podem até ser sobrepeso. Enquanto que na anorexia você sempre vai estar abaixo do peso e essas medidas que você toma, essas medidas purgativas, você toma mesmo quando você não comeu em excesso. Mesmo não comendo quantidades mínimas, ainda assim elas buscam essa forma de purgação para acelerar ainda mais a perda de peso. Doutora, e qual o momento certo para buscar ajuda profissional? O quanto antes melhor, mas na prática a gente vê que os pacientes com anorexia, eles chegam para nós já num estágio mais avançado, numa magreza bem importante, porque eles são muito espertos, eles têm uma opinião forte, eles querem emagrecer e acabam enganando, disfarçando os familiares, os amigos, as pessoas que já começam a prestar atenção. A primeira vez que o familiar percebe que aquele peso ali já está exagerado, uma magreza excessiva, começa a cobrar desse paciente que vá procurar uma ajuda, que vá fazer um tratamento. Então esse paciente ele começa a enganar. Eles criam até técnicas de como colocar a comida no prato, fazer de conta que o prato está cheio, comer o mínimo possível. Então quando chegam pra gente é porque eles vêm mesmo trazidos, arrastados pelos familiares, porque a situação já está bem crítica. E aí nesses casos não é só a magreza, mas as complicações clínicas que vêm associadas, né? Arritmias, cálculos renais, intestino preso, as meninas param de menstruar, ficam inférteis, então uma série de complicações, por isso o quanto antes, melhor e mais fácil de fazer o tratamento. Como é feito então, doutora, o tratamento para quem tem anorexia nervosa? Em primeiro lugar, nós temos que ter consciência de que o psiquiatra sozinho não vai conseguir resolver esse problema, porque não é uma questão de você medicar essa paciente, é uma questão médica, psicológica, cultural. Então precisa de uma equipe multidisciplinar envolvendo psiquiatra, psicólogo, nutricionistas, né? Algum médico clínico de confiança da família. Essa equipe elas tem que estar bem coordenada. Em primeiro lugar, você vai tratar o que é mais urgente.
ou seja, fazer a paciente recuperar um pouco aquele peso e restabelecer então as funções orgânicas, né? Ou seja, o intestino volta a funcionar, as moças voltam a menstruar, né? E depois você vai fazer uma abordagem mais profunda, que é a psicológica, que é fundamental nesses casos, né? Trabalhar então essas questões, né? Essas crenças, esses traumas, essa baixa autoestima, o que levou esse paciente a acreditar que ele precisava ter um corpo magro, um corpo perfeito para ser bem aceito. E isso é complexo, não é fácil, então precisa de uma rede de apoio muito forte. Como fazemos para identificar se um paciente precisa de internação, doutora? Bom, a gente sempre tenta fazer um tratamento sem internação, mas existem algumas situações em que realmente não tem como não internar. Por exemplo, nas pacientes que oferecem risco de suicídio, naquelas pacientes que estão completamente desmotivadas no tratamento, que não têm noção da gravidade do quadro clínico que elas estão apresentando. Naqueles casos onde as complicações clínicas já são bem graves, então essa paciente está fazendo uma arritmia, pode ter um risco de parada cardíaca, ou então naqueles casos em que a gente percebe que a estrutura familiar não é adequada, que aquela paciente não está recebendo um suporte emocional adequado e talvez uma internação numa fase inicial possa ser de grande utilidade. Como nós vimos, a anorexia nervosa é uma doença grave e pode ser fatal. E é por isso que é necessário uma ajuda médica. Por isso, conversamos hoje com a doutora Patrícia Proman. Ela estará conosco novamente na semana que vem. Falaremos sobre o toque.